Agora, se você veio aqui para saber como fazer um mestrado aqui na França ao mesmo tempo que faz o au pair, esse é pra você, hein? Presta atenção. Existe essa possibilidade de fazer isso, tá? Ou a faculdade mesmo, ou o próprio mestrado, presencial ou à distância, aqui na França, você pode fazer com o seu visto de au pair durante o programa de au pair. Vale ressaltar que você tem que tomar cuidado só com a carga horária, porque o au pair são 25 horas por semana, e dependendo da família, da flexibilidade da família e dos seus horários com a família, o que sobra de tempo você pode tentar encaixar os horários da faculdade ou do mestrado que você vai frequentar. Sobre o visto, não tem problema nenhum você ter o visto de au pair e fazer faculdade, se inscrever para faculdade ou para mestrados. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela aplicou para um mestrado para fazer à distância, mas é um mestrado aqui da França. E só que porém, esse mestrado, apesar dele ser à distância, as provas são presenciais. Então parece que tem 3 provas semestrais que são presenciais e que ela terá que ir lá. Mas aí, pelo que eu vi, ela já olhou que as provas geralmente são no final de semana, então não vai ter problema com a carga dela de au pair, por exemplo, e vice-versa. Então, isso sobre os horários tem que ser visto para ver se uma coisa não vai atrapalhar a outra. Sites que você pode encontrar mestrado. Tem um site que chama Trouver mon master, vou escrever aqui, e nesse site tem mestrados de toda a França, então você pode ver, entrar no site, pesquisar preço. Os preços variam, então o mestrado ele pode custar 300 euros por ano aqui na França, então é bem barato. O que pega é que quando você não é au pair e você vai vir pra cá, você precisa de um visto de estudante. E pro visto de estudante você tem que comprovar muito dinheiro na conta, e aí acaba que se você não tem muito dinheiro, fica complicado. E sendo que com o visto de au pair você não tem que comprovar dinheiro na conta pra pegar um visto de estudante, porque você já tem um visto, então o mestrado em si ou a faculdade em si não custam caro. Tem que tomar cuidado só porque existem mestrados que aplicam uma taxa para estrangeiro, para estudante estrangeiro. Então, se você vem do Brasil e vai fazer essas faculdades, nessas escolas, nessas universidades que cobram uma taxa para estrangeiro, pode custar 3.000 euros pelo ano. Então, ainda assim, é mais barato do que estudar no Brasil, que a gente às vezes paga esse valor por mês. Não, dependendo da faculdade, né? O valor é por mês, é altíssimo. Aqui não, é o valor por ano, então pode custar 300 euros o ano ou 3.000 euros o ano. Depende da faculdade, então pesquise essas universidades, entre em contato pelo e-mail perguntando qual é a taxa para estrangeiro. Enfim, pesquise esses preços, mas compensa e vale muito a pena. Se você encontrar uma faculdade ou um mestrado que te agrade e você consiga conciliar as horas do au pair com as horas do mestrado ou dessa faculdade, vale muito a pena, porque no au pair você só trabalha 25 horas por semana. Então, se você consegue dedicar o resto das suas horas para fazer um curso de mestrado ou mesmo uma faculdade, isso vale muito a pena. Então, se essa for o seu objetivo, fazer uma faculdade ou fazer um mestrado durante o au pair, coisas que você tem que se atentar. Primeiro, a trazer os documentos que a faculdade pede. Então, o que é geralmente, se você vai fazer um mestrado, você tem que trazer documentos da sua faculdade no Brasil, ou seja, histórico, diploma, tudo isso. Você pode fazer a tradução aqui mesmo na França, mas tragam esses documentos originais do Brasil. Se você vai fazer só a sua primeira faculdade aqui na França, o que você pode fazer é trazer o aceite da sua faculdade do Brasil. Então, o que acontece para você fazer a sua primeira faculdade aqui, você não precisa ter sido já formada no Brasil. Porém, você precisa ter um aceite, uma carta que você foi aceita em uma faculdade brasileira. Pode ser faculdade pública ou faculdade particular, você só tem que ter prestado esse vestibular e ter sido aceita, né, para cursar. Então, enfim, ter esse comprovante de que você foi aceita, e esse comprovante ele vai valer aqui na França para você fazer a sua primeira faculdade, porque eles acreditam que se você foi aceita numa faculdade brasileira, você pode ser aceita numa faculdade francesa. Prova do Enem não vale, essa carta, se for online, não vale, você tem que ter uma carta da faculdade emitida pela faculdade que diz
que você foi aceito, que você, enfim, pode fazer sua matrícula e etc. Pode ser até uma carta de matrícula, trancamento de matrícula, enfim, seja o que for, você pode usar para fazer a sua primeira faculdade aqui na França, mas já traga esse documento do Brasil. Outra coisa que você tem que se atentar é que nos cursos de mestrado, e se eu não me engano de faculdade normal também, de bacharelado, existe um momento da faculdade em que você precisa fazer um estágio obrigatório. E para fazer esse estágio, se eu não me engano, é curtinho, é tipo 2, 3 semanas, um mês. Porém, para fazer esse estágio, você não pode estar com o visto de au pair, porque nenhuma empresa vai te contratar para fazer um estágio, sendo que você tem um visto de au pair e não tem um visto de trabalho ou de estudante. Então, o que acontece é se atentar para isso, para você poder fazer isso no final do curso, quando você já tiver completado boa parte da faculdade e já puder mudar de visto simplesmente para fazer isso. Você pode tentar negociar com a faculdade, o que a minha amiga fez foi isso, que você, ao invés de fazer esse estágio obrigatório, você faça um trabalho que chama mémoire, que é tipo um TCC. E aí, com esse trabalho, você não precise fazer o estágio, principalmente se você já tem experiência na área, porque aqui as pessoas cursam a universidade sem ter experiência, eles não trabalham ao mesmo tempo. Então, esse estágio geralmente é para que essas pessoas possam saber como funciona a vivência daquela área no mercado de trabalho. Então, como no Brasil a gente já tem o hábito de trabalhar ao mesmo tempo que faz faculdade, ou de trabalhar até mesmo antes de fazer a faculdade, geralmente a gente já tem essa experiência. Então, talvez a faculdade possa aceitar que você faça um trabalho só escrito, já que você já tem aquela experiência e você não precisa fazer o estágio sem remuneração, ainda é um estágio não remunerado, e aí você acaba que você pode finalizar sua faculdade ou seu mestrado com o próprio visto de au pair. Geralmente as faculdades aqui são 3 anos e o mestrado 2 anos. Então, como o máximo do au pair são 2 anos, se você fizer uma faculdade, vai faltar 1 ano para você terminar, porque você não vai poder continuar como au pair. Então, a possibilidade será ou de conseguir um visto de trabalho ou de mudar o seu visto para um visto de estudante, para conseguir fazer o último ano da faculdade. Então, tem que se atentar a esses períodos. O mestrado você pode acabar conseguindo fazer e já terminar com o próprio visto de au pair. É isso, essas são as informações que eu tenho. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários que a gente procura junto e eu ajudo vocês. Uma última dica que eu dou para quem quer fazer mestrado é que traga recomendações de professores que te deram aula na faculdade. Recomendações, uma carta de recomendação que diz o que eles te recomendam, para você poder anexar no seu dossiê do mestrado, dizendo que os seus professores te recomendam e tal. Isso acaba te ajudando a ser aceito no mestrado. Então é isso, obrigada por quem assistiu até aqui e até a próxima! E uma última coisa é sobre eliminação de matéria, que na verdade não é exatamente uma eliminação de matéria, mas eu vou chamar assim para poder explicar um pouco. Na verdade, o que você elimina são anos. Então, por exemplo, vamos supor que você fez um tecnólogo no Brasil, então são 2 anos. Você vai obter esse diploma, você vai obter um histórico, você vai obter um documento em que ele diz que sua faculdade vai descrever o que você viu de matéria em cada uma das matérias, né? O que você viu de assunto, quais foram os pontos abordados em cada matéria. Geralmente, todas as faculdades têm esse tipo de documento, acho que só tem que solicitar. Mas enfim, e aí você vai, no seu dossiê, você vai mandar para a faculdade com esse documento e eles vão analisar. Então isso é um processo que alguém vai ler o documento e vai analisar. Tem que estar em francês, óbvio, então você tem que fazer essa tradução. E aí alguém vai ler esse documento e analisar se você está apta para entrar já no 2º ano ou no 3º ano da faculdade direto. Isso também acontece se você fizer, por exemplo, uma faculdade de 5 anos no Brasil e você for aplicar um mestrado aqui na França, tem a possibilidade de você já entrar no 2º ano do mestrado direto, ao invés de entrar no 1º ano, já entrar direto no 2º, porque eles vão concluir que como você já estudou 5 anos, seria equivalente a 3 anos de faculdade mais 1 ano do mestrado aqui, por exemplo. Então, enfim, depende muito de cada dossiê, tá? É a faculdade que vai analisar, pode ser que eles analisem e digam não, na verdade você tem que começar do zero, porque o que você fez aqui não serve pra nada no nosso curso aqui da França.
Então vai depender muito, eles vão analisar, mas você pode sim fazer isso, e como se fosse eliminar a matéria, na verdade não é bem uma eliminação, você vai eliminar o ano. Pode ser que você veja coisas repetidas naquele segundo ano que você vai fazer, etc, óbvio. E também, quando você pegar o diploma, tem que tomar cuidado, porque se você fizer só um ano da faculdade, né, vamos supor que você fez lá o último ano, você vai pegar um diploma e nesse diploma vai estar escrito que é equivalente a 1 ano de faculdade na França. Então é isso, essas foram as dicas, espero que vocês aproveitem e muito obrigada